textuais. Como podemos saber que nós estudamos os gêneros textuais, os textos são classificados em diferentes tipologias. Os textos, por vez, eles encaixam na narrativa, eles encaixam na descrição, podem ser textos disjuntivos e dissertativos, e nós temos uma infinidade de textos. Podemos ver aqui alguns tipos: aventura, bilhete, biografia, bula de remédios, diário, letra de música, poesia. Mito, mensagens instantâneas, entrevista, notícia, informativo, contos, crônica. Novela, piada, carta, lista de compras, cardápio, história em quadrinhos, HQ, charge. Aqui, apenas alguma seleção de alguns textos que, por vez, podemos utilizar tanto para ler, como para falar ou para escrevê-los. Na sequência, vamos ver alguns textos narrativos. Podemos entender que textos narrativos, eles apresentam personagens no tempo e no espaço. Sua estrutura é apresentada de várias formas. A introdução, que é a apresentação, o desenvolvimento, clímax e o desfecho. A apresentação é a introdução do texto. O desenvolvimento, o segundo parágrafo, que por sua vez vai decorrer dos fatos. Clímax é a ação principal, é o momento culminante do texto ou a problemática. E o desfecho é o fim, e por sua vez é o último parágrafo da narrativa. São textos narrativos: romance, contos de fada, novela, fábula, crônica, lendas, entre outros. Textos descritivos: se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, ou objeto, lugar ou acontecimento. Dessa forma, esses textos possuem vários adjetivos, quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, que é o emissor, aquele que apresenta o texto. Podemos identificar o diário, a biografia e autobiografia, o currículo, cardápio, relatos de viagens, notícias, lista de compras, anúncios de classificados. Se imaginarmos um anúncio de classificados, lá veremos a apresentação de casas, podemos ver de automóveis, podemos ver de objetos, de anúncios de trabalho, e onde apresentam uma convocação para que o leitor possa comprar, possa usufruir daquele objeto. Então, esses textos, ele tem a função de chamar o leitor, de convocar o leitor a usar o objeto, a compreender melhor aquilo que está apresentando no texto. Textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações. Eles marcam uma defesa de um ponto de vista, ou seja, eles trazem uma opinião. Ao mesmo tempo, eles tentam persuadir o leitor, conquistar o leitor através da sua leitura. Em sua estrutura, ela é dividida por 3 partes: a tese, a apresentação ou introdução, a antítese, que é o desenvolvimento, o corpo do texto, que por sua vez dá início ao segundo parágrafo, a nova tese, que é a conclusão, que nós chamamos de último parágrafo. Conhecemos o editorial jornalístico, a carta de opinião, a resenha ou artigo. Artigo é um trabalho científico. Texto injuntivo. É também chamado de texto instrucional, ou seja, ele instrui o leitor a fazer passo a passo o que ele determina. É aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor
o texto que está falando, né, o emissor, ele objetiva orientar e persuadir o interlocutor, o receptor, aquele que escuta. Por isso, apresenta, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Nós temos a propaganda, a bula de remédio, regulamento, receita culinária, manual de instruções, textos prescritivos. O que esses textos têm em comum? São textos que eles conquistam o seu leitor a usar aquele objeto ou a fazer passo a passo conforme ele está pedindo. No caso, a bula de remédio, ela vai orientar o leitor a usar a medicação conforme está escrito na bula. Aqui nós podemos observar que existem outros tipos de textos. Textos que são comuns serem usados na escola, serem usados comumente, e textos que dificilmente a gente vai usar, que é o caso da ata, que é um documento de registro. Após uma reunião, podemos descrever uma ata que descreve a reunião. Já a charge, o e-mail, o blog, o cartoon, são textos comuns por nós usados, né? A reportagem, a carta, a anedota é o mesmo que uma piada. Então, nós temos também o bilhete, que é um texto comum, o cartaz. Então, são diversos gêneros que podem ser classificados como narrativos, descritivos e dissertativos. Os textos servem para nos orientarmos numa leitura. Leitura essa que pode ser oral, escrita, e pode ser também utilizada nas revistas, nos livros, nos jornais, né? Em cartazes, outdoors. Nós temos uma infinidade de textos.